com gratidão no meu coração hoje. Nós estamos aqui e com essa gratidão expresso isso através de palavras falando que feliz é aquele que confia no Senhor, bem-aventurado é aquele que crê em Deus, e grato estou porque estou aqui hoje, estou aqui para ser instrumento nas mãos do Senhor, para ministrar a palavra. E com base nessa gratidão, eu queria iniciar lendo um texto que está lá em Salmo 92, queria convidar você a ler comigo, Salmo 92, amém? Para quem está com a Bíblia impressa aí, é mais ou menos o meio da Bíblia, mais ou menos, para quem não está quem está com o aplicativo é mais fácil para achar, amém? E olha o que está escrito em Salmo 92, bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, e de durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto, não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de selva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Nós lemos aqui um trecho, um salmo, que é um hino. Na verdade esse salmo aqui é um hino, é um cântico de gratidão a Deus. O salmista aqui, ele fez um cântico aqui de gratidão, de um cântico onde ele rende graças ao Senhor, ele rende graças a Deus, e ele fala alguns motivos no qual ele está fazendo isso, por que motivo que ele faz isso. Ele fala algumas coisas daquilo que Deus fez, e algumas coisas que Deus é. Deus é o Altíssimo. A Bíblia fala aqui que Ele irá anunciar a misericórdia pela manhã e a fidelidade pela noite. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã, a cada manhã. E por que eu anuncio as misericórdias de manhã? Porque elas se renovam. E eu vou passar meu dia e vou me desfrutar dessas misericórdias e da graça, é claro. E à noite eu vou poder olhar para o dia que eu passei e dizer: bom, fiel é o Senhor. Eu celebro, eu exponho, eu anuncio a fidelidade de Deus. Todas as noites nós deveríamos ter no nosso coração gratidão. Porque independente do que nós passamos durante o dia, o Senhor, Ele zela por nós. Quando nós entendemos isso e entregamos nossas vidas nas mãos dEle. Quando nós temos nossas vidas na mão do Senhor, o Senhor zela por nós. E nós podemos, com o nosso coração sincero, olhar com sinceridade, com discernimento, olhar para o dia e falar assim: o Senhor é bom.
por isso eu declaro, eu anuncio, eu festejo a fidelidade dele, a fidelidade do Senhor. E aqui ele fala sobre louvores, aqui ele fala sobre os grandes feitos, grandes são as tuas obras, os teus pensamentos, ele fala aqui, e aqui no final, aqui ele coloca uma exclamação, ele fala assim, os teus pensamentos, que profundos. O nosso Deus não tem pensamentos rasos, fracos. Os pensamentos de Deus são profundos, são tremendos. E nós, quando andamos com o Senhor, andamos pelo Espírito, podemos discernir e conhecer desses pensamentos. E quando nós nos deparamos com esses pensamentos, e esses pensamentos tomam conta da nossa vida, nós olhamos para eles e falamos assim, uau, uau, como é profundo isso. E aí a nossa mente é ministrada pela graça do Senhor. Deus é bom. E eu estou falando tudo isso aqui porque hoje eu quero falar sobre ações e graças. Eu quero falar sobre ações e graças, eu quero falar sobre gratidão. Lá nos Estados Unidos, na última quinta-feira de todo mês de novembro, toda última quinta-feira de novembro, lá nos Estados Unidos, os americanos eles celebram o Dia de Ações e Graças. Isso é uma tradição de muitos e muitos e muitos anos. Eu não sei se você sabe disso, mas esse é o feriado mais importante nos Estados Unidos. O Dia de Ações e Graças nos Estados Unidos é mais relevante, mais importante, tem mais impacto naquela nação do que o próprio Natal, Ano Novo e qualquer outro dia. E o que eles fazem? Eles agradecem, é um dia de agradecimento. É um dia onde eles separam um dia específico para agradecer. Tudo começou lá atrás com as colheitas, eu não quero nem tratar disso hoje aqui, para não perder meu tempo contando essa parte da história, mas só para a gente contextualizar, inicia-se com as colheitas de muitos e muitos anos atrás, que eles não esperavam que teriam uma colheita, que ia ter uma colheita do jeito que eles tiveram uma colheita super abundante, então eles decidiram agradecer, ter um dia de ações e graças, e compartilhar daquela colheita com os demais. Então eles agradecem pelas colheitas, ou seja, qual que é a leitura que nós fazemos aqui? Agradecer pelas colheitas, é agradecer pela provisão de Deus. Hoje, muitos de nós, principalmente que vivemos na área urbana, nós não vivemos da colheita natural, de plantação, de agricultura, mas todos nós dependemos, da provisão de Deus. Todos nós. Deus é o nosso provedor. Deus, você deveria saber, entender e crer, e viver, e esperar, também sabendo que Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. E quando eu entendo isso, entendo que Deus é o meu provedor, eu tenho um coração grato. Eu rendo graças. E lá nos Estados Unidos eles têm esse dia de ações e graças, e é um dia que a base muito dessa celebração tem a ver com a família. Tanto é que muitos viajam para se encontrar com a sua família, e passar o dia em família. Não é um dia que os caras vão para quebrada, para balada, para os amigos, não, é um dia de familiar. É um dia onde que tem uma mesa farta, uma mesa abençoada, então em torno da mesa, com a família e com as pessoas mais chegadas. Eles costumam participar desse momento com as pessoas mais próximas, mais chegadas, e eles celebram esse dia e agradecem. A maioria das mesas americanas ainda continua assim, graças a Deus, tomara que isso continue, não pela tradição, pela mera tradição, mas que isso haja por consciência. Mas essa refeição, esse tempo de comida junto, eles também separam um tempo ali para fazer uma oração de agradecimento. Agradecimento, gratidão. Nós somos o povo que fomos chamados para render graças a Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, a partir do verso 6, Filipenses 4, a partir do verso 6, olha o que está escrito. Não fiquem preocupados.
coisa alguma. Com coisa alguma. Não fiquem preocupados. Mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Mas aqui tem uma revelação, um mistério, que muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não conectamos isso. E nós vamos ler o versículo 7 agora, que é um versículo bem conhecido, mas nós precisamos entender que esse versículo 7 existe por causa daquilo que nós acabamos de ler, versículo 6. Porque fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem uma revelação aqui, um mistério. Essa passagem aqui, esse versículo, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Muito conhecida essa passagem, ministrada por muitas vezes por aí, mas eu nunca tinha talvez me atentado com tanta profundidade como eu estou me atentando agora, me aprofundando, estudando sobre isso aqui, que para ter essa paz, não tem como eu ter essa paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Não adianta você tentar entender, não vai dar, porque a Bíblia diz que excede, e que guarda a minha mente em Cristo. Para ter essa paz, eu preciso primeiro fazer o que está no capítulo 6, no versículo 6, perdão. Não ficar preocupado com coisa alguma. Que mais? Em tudo, diante de Deus, apresentar meus pedidos com oração e súplicas. E mais, com ações e graças. Quando eu faço isso, quando eu fizer isso, de uma forma verdadeira, genuína, real, a Bíblia me garante que a paz de Deus vai vir sobre mim. E vai ser de uma tal profundidade, de uma tal alcance, que o meu entendimento não vai compreender. Por que não vai compreender? Você já meditou sobre isso? Por que a sua mente não vai entender? É porque o seu contexto do seu entorno está tão tumultuado, está um caos tão profundo, tem um ambiente de desespero total. Ao seu entorno tem uma coisa que está à beira do colapso, que não tem como você estar diante daquele cenário, vivendo aquilo que você está vivendo, e experimentando paz. Naturalmente dizendo, não se explica. Não se explica, naturalmente falando. Então, se você não está experimentando disso aqui, se você não está experimentando da paz de Deus, é porque no seu coração não existe gratidão. Você não está deixando de lado as preocupações, e você não está apresentando diante de Deus seus pedidos. Porque a palavra garante aqui, que quando eu faço isso, a paz de Deus vai encher a minha vida, minha mente. E aqui o detalhe: e a mente de vocês em Cristo Jesus, vai estar guardada em Cristo Jesus. Se você está vivendo, experimentando, ou vive, ou experimenta qualquer coisa, ou não está agora, mas foi recente, ou se acontecer uma coisa ruim, você vai viver isso aqui, você vai ficar desesperado, preocupado, ansioso, é porque na verdade, no seu coração, não existe uma gratidão, e seu coração não está confiando realmente em Deus. Porque a minha confiança é independente da vida que eu estou vivendo, das circunstâncias que estão no meu entorno, daquilo que eu estou experimentando. Independente. Preste atenção. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Não é uma ação de Deus na sua vida. É uma ação nossa. Eu decido. Não de uma forma relapsa. Não de uma forma humana. Não de uma forma natural. Mas eu decido porque eu sei quem tenho crido. Eu decido porque eu sei quem é o Deus no qual eu sirvo. Eu decido por aquilo que eu falei um pouquinho antes. Deus é o Deus da minha provisão. É que a gente pensa que provisão é só dinheiro.
recursos. Provisão é provisão de tudo, de paz, de vida, de saúde, de graça, de alegria, de comunhão. Isso é provisão de Deus. Então, quando eu entendo isso e me deparo com uma situação desesperadora, porque aqui, diante dessa situação, você imagina que é uma situação que, naturalmente dizendo, eu não tenho mais controle, e eu decido não ficar preocupado, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Se você não está vivendo isso, ou você, quando acontece uma coisa fora do seu normal, fora do seu domínio, você não vive isso aqui, está na hora de se arrepender. Porque isso aqui é a vida com Deus. Porque viver com Deus, dizendo que Deus é legalzão, quando está tudo bem, é boiada. É fácil, filho. É fácil. Agora, olha que tremendo aqui, essa palavra aqui no original, com ações de graças, no original, essa palavra aqui é a palavra Eucaristia, que em inglês é Thanksgiving, que é o dia das ações de graças. O dia das ações de graças nos Estados Unidos é o Thanksgiving. Essa palavra no original é a palavra Eucaristia, que significa agradecimento, gratidão, ação de graças. Se nós formos pegar essa palavra no original, no grego aqui no original, e traduzir de uma forma literal para a língua portuguesa, se eu pegar esse termo grego e ele fazer uma tradução literal, a tradução literal ficaria assim: a ação de graças para a graça de Deus. E que negócio maluco. Como assim? É ação de graças para a graça de Deus? É isso que eu tenho que fazer? Mas peraí, não entendi. Eu faço uma ações de graças para a graça? É. Porque tudo isso que acontece em nossas vidas só acontece por causa da graça de Deus. Porque a graça de Deus nos alcançou através da vida, através de Cristo Jesus. Eu rendo graças a Deus pela graça. Eu rendo graças a Deus porque a graça me alcançou. Como eu entendo, eu já compreendo, eu sei, e não sei só de boca para fora, mas eu sei por revelação, porque isso está no meu coração, por entendimento. Eu sei que a graça me alcançou, eu dou graças a Deus por causa disso. Porque a graça de Deus, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é algo muito profundo, mas que por vezes nós só dizemos de uma forma muito superficial, que a graça é o favor imerecido. Ok, essa é uma forma simples de definir graça. Graça é o favor de Deus imerecido, que eu não mereço. Ok, não está incorreto. Mas a graça não é só isso. A graça ela é mais profunda do que isso. A graça de Deus é Deus nos escolhendo a abençoar. Deus decidiu nos abençoar ao invés de nos amaldiçoar, como o nosso pecado merecia. Por causa do pecado que habitava em mim, o pecado que me dominava, eu era escravo do pecado antes de Cristo Jesus. Por causa desse pecado, eu merecia a maldição. Mas Deus, pela graça, decide me abençoar. Então é um favor que eu não mereço. Pelo contrário, por merecimento eu merecia a maldição. E aí que está a diferença da misericórdia e da graça, porque nós, os crentes, principalmente nós, os crentes um pouquinho mais antiguinhos, a gente gosta de falar assim, é pela misericórdia, é pela misericórdia, é pela misericórdia. Ok, misericórdia de Deus ainda faz parte de nossas vidas. Mas existe uma diferença de misericórdia, o que é misericórdia e o que é graça. A misericórdia, quando Deus vem com misericórdia, é porque Ele está detendo, segurando, impedindo uma punição que nós merecemos. Eu merecia ser punido por algo, mas por causa da misericórdia de Deus, Deus pôs a mão e falou, não, eu vou agir de misericórdia. Então a misericórdia é Deus
detendo uma punição que eu merecia. Agora, a graça dá uma bênção que eu não mereço. A maldição, eu merecia, e a misericórdia entrou para impedir algo que eu merecia. Agora a graça me dá uma coisa que eu não mereço. E por esse motivo, somente por esse motivo, eu e você deveríamos sempre render graças a Deus. Você tem motivo mais que suficiente para render graças a Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 6, Colossenses 2, a partir do verso 6, fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Aqui, aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte: olha, vocês que receberam Cristo Jesus, ou seja, aqui é para a igreja, essa conversinha aqui é para a igreja, esse papo aqui. Esse papo aqui é para os irmãos em Cristo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para a igreja. Vocês que receberam Cristo Jesus, o Senhor, ele fala assim: continuem a viver nele, não parem. Estando enraizados e edificados nele, em Cristo, confirmados na fé. E ele fala assim: crescendo em ação de graças. Porque quanto mais nós andamos, quanto mais nós vivemos em Cristo, mais nós nos deparamos com situações, com coisas, e conhecemos coisas que nos levam a dizer para o Senhor: Deus, obrigado. Pai, te dou graças. Quanto mais nós conhecemos Deus, e quanto mais nós experimentamos as coisas de Deus, mais nós encontramos motivos para falar para o Senhor: Deus, obrigado. Pai, eu sou grato a Ti. Deus, eu tenho que te render graças, porque somente o Senhor podia fazer isso. Somente o Senhor pode fazer essas coisas que eu tenho feito, Pai. Não existe outra pessoa, outra coisa. Qualquer um, nada poderia fazer, somente o Senhor. E por isso eu te dou graças, Pai. Por isso eu te dou graças. Nós temos que aprender que ser gratos, que nós temos que ser sempre gratos a Deus, inclusive com não de Deus. Inclusive quando Deus falar não. Toda vez que Deus disser para você não, se você tivesse um micro discernimento, você falar assim: Pai, obrigado. Porque no não de Deus, todo não de Deus tem um propósito. Ou nos ensinar, ou nos livrar, nos guardar, nos redirecionar. Cada não tem um propósito, mas todo não tem um propósito. Nós somos muitas vezes facinho para falar, dar graças e agradecer, e às vezes até se olhar quando ganha uma bênção. Quando você escuta assim: não. A gente deveria falar: opa, Pai, obrigado. Já entendi, já ouvi. Opa, I love you. Até no não, nós temos motivos para agradecer. E às vezes também, a gente não vai escutar um não, a gente não vai ter uma convicção que Deus falou não. Mas às vezes Deus não vai simplesmente atender um desejo seu. E quando você perceber que você está pedindo algo, um desejo, tem um desejo, e Deus não está te dando, fala assim para Deus: Deus, já entendi. Obrigado. O Senhor está me livrando, me guardando, me redirecionando, me ensinando, me amadurecendo. Mas independente do que você está fazendo comigo, em mim, obrigado. Obrigado. Nesses momentos que a gente
ou escuta um não, ou então o nosso desejo não é atendido, ou então nós nos deparamos com uma situação conflitante, uma situação opositora, uma tribulação, algo, qualquer coisa do tipo que não nos agrada, que não nos, ou que nos fere, ou que nos atinge por algum motivo. Nesses momentos nós não podemos ficar abalados na nossa fé. Porque quem está fundamentado e circuncidado no amor de Deus, não se abala. Mas entende e compreende de verdade, não de boca para fora, que Deus tem a soberania sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo. E lá em Efésios, eu vou convidar você a ler comigo aqui, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 17. Olha aqui, o que está escrito aqui em Efésios 3, a partir do verso 17. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitas do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo por todas as gerações, para sempre. Amém. Quando nós estamos fundamentados, arraigados, consolidados no conhecimento de Deus, no amor de Deus, nós começamos a compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, do conhecer do amor de Cristo. Esse tipo de gente não se abala por aquilo que está experimentando, que é adverso às vezes, e às vezes é adverso não é nem porque é um inimigo, é adverso porque não é o que você queria, porque tem coisas que é o inimigo e tem coisas que é o que você não quer, e tem pessoas que se abalam pelas duas. Tem muitos que o inimigo não passa perto da sua casa já faz anos, ele não precisa, você mesmo já faz as coisas por ele. Quando eu aceito qualquer engano, qualquer mentira, quando eu aceito ser movido pelas minhas emoções, ser movido por aquilo que eu sinto, quando eu caminho pelo aquilo que eu estou experimentando na minha mente, quando eu decido pelos meus desejos, para que Satanás precisa entrar? Você já está dominando tudo, a carne já está na frente, para que o inimigo vai entrar? Porque o inimigo, deixa eu contar uma coisinha para você, Revelation agora, Revelation, o momento do Revelation, agora é a hora do, glória, Revelation. O inimigo, a gente fala assim, sai em nome de Jesus. E aí, agora para a carne não dá para falar sai em nome de Jesus. Revelation. Para que o inimigo vai botar o pezinho dele lá e falar assim, se aparecer um crente lá vai falar sai em nome de Jesus, eu vou sair de lá espancado. Ele está fazendo a obra sozinho, deixa ele lá. A carne dele dominou. E carne aqui, eu gosto sempre de falar, porque as pessoas misturam. Eu não ando na carne, irmão. Pensa que carne é só prostituição, adultério, roubo, assassinato. Não. O que eu quero, aquilo que eu desejo, é carne. E quando nós andamos na carne, a Bíblia diz que a carne e o espírito lutam contra si. Se eu estou andando na carne, eu não estou andando no espírito. Então alguns passam por situações, é porque simplesmente estão andando na carne. E ficam, ora por mim, irmão, essa luta está grande. Não, você não tem que orar, você tem que se posicionar, você tem que se arrepender, aceitar a palavra, se posicionar em Deus, e aí sim essa situação sua vai ser mudada. Todo mundo que está aqui continua aqui? Porque, vamos ler agora em Colossenses, agora no capítulo 4.
Colossenses 4, vamos ler o verso 2. Colossenses 4, 2. Amém? Colossenses 4, 2 continua assim. Escreve assim: continuem a orar, vigiando em oração, com ações de graças. Aqui tem um mistério revelado. Porque o que eu já vi de crente, que até ora, mas no momento seguinte, destrói a própria oração que fez, com incredulidade, com palavra maligna, com maledicência, com falta de fé. Aqui ele fala assim: vigia em oração com ações de graças. Porque quando eu faço ações de graças, imagina que você orou: Pai, em nome de Jesus, e você em seguida já ora agradecendo, você continua crendo. Por isso você agradece, porque você sabe que Deus te ouviu. Não necessariamente que Ele vai te atender, mas que Ele te ouviu, você sabe que Ele ouviu. Por que eu agradeço? Porque eu sei que Deus me ouve. Me atender é outro papo, mas que ouvir, Ele ouve. E por isso eu dou graças, e por isso que eu não vou amaldiçoar a minha oração. Eu já vi gente que estava orando por cura, acabou de orar por cura, no segundo seguinte que acabou a oração, falou assim: mas o fulano ela é assim mesmo. Acabou de destruir aquela oração. Porque as pessoas pensam que a oração por si só, ela já é o esquema. Mas a oração que não é balizada em fé, e não é balizada em graça, e não é balizada em ações de graças, ou seja, o meu coração é grato porque eu sei que Deus me ouviu. Deus me ouviu. Você já imaginou você, um mero ser humano, que faz uma oração, e o Deus que fez todas as coisas, que é acima de todas as coisas, que criou todas as coisas, te ouve? Uau! E tem gente que ainda quer ver milagres, quer ainda ver o anjo das 6 asas. Deus te ouve. Deus te ouve. Isso é motivo de nós nos alegrarmos. Porque murmuração, incredulidade, desonra, maledicência, arrancam de nós a gratidão. Todo mundo que murmura, todo mundo que é incrédulo, que desonra, que tem uma vida de desonra, neles não habita a gratidão. Porque quando nós agradecemos, nós temos ações de graças. Por que a Bíblia fala ações de graças? Porque efetivamente demanda de nós algo que nós precisamos fazer. São ações de graças. Eu expresso a minha gratidão. Eu demonstro a minha gratidão. O meu corpo expressa. A Bíblia fala que o rosto formoseia. Tem gente que te olha, o olho assim é mais profundo do que um poço do Jacó. Tudo preto aqui, assim, do lado, assim, tanto que não dorme, insônia, só está deprê. Aí você fala assim: irmão, tudo bem? Na luta, irmão. Na misericórdia. Tem tudo nesse coração, menos gratidão. Aí a pessoa pode falar assim, aquela pessoa bem assim, sentimental: é porque você não sabe o que eu estou passando. Não interessa. Não estou falando nada disso. E talvez não queira nem saber. Porque Deus é maior de tudo que você está passando. Você não aprendeu essa ainda. Ou não aprendeu? Todos nós passamos de momentos na vida. Todos nós. Se Jesus, que é Jesus, passou, quem sou eu para não passar? Agora, uma coisa é eu passar, outra coisa é eu reclamar, murmurar, me deprê, ficar com vitimização, ficar com sentimentalismo, ficar murmurando, ficar incrédulo, desonrar, maledicência. Isso não tem nada com Deus. É por isso que às vezes algumas coisas não acontecem, não viram. Porque começa a coisa a fluir, aí você destrói com o seu próprio ciclo da murmuração, da incredulidade, da desonra, do mas e se? Pronto, já destruiu. Porque na fé não tem mas e se. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua parentela, eu vou te levar para um lugar que você... Abraão não fala assim: mas e se?
Não, ele pegou e foi, obedeceu. Na fé não tem mas. E quando nós fazemos isso, aponta que a nossa fé, na verdade, está enfraquecida, ou ao menos não temos. Porque fé é a demonstração de confiança em Deus. Em Efésios no capítulo 5 agora Efésios no capítulo 5, a partir do verso 18, Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Fala assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor. Verso 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá graças por tudo. Por tudo. Mas é um câncer. Eu vou agradecer a Deus por causa do câncer? Não, querido, você não vai agradecer a Deus por causa do câncer. Você vai agradecer a Deus porque mesmo estando uma pessoa com câncer, ou você com câncer, Deus continua sendo seu Deus. Dou graças. E a Bíblia fala aqui um negócio muito louco aqui, um bagulho que só crente faz. Só crente pode fazer. É só nós os crentes. Só nós. Enchei-vos do Espírito. Falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pede para o incrédulo falar em cânticos espirituais lá. Vai, quero ver, vai fazer um teste. Fala aí, cânticos espirituais. Você, pela fé, você pode. Mas isso não é só no cantinho de casa, é lá no cantinho do quarto do secreto. A Bíblia fala, falando entre vós. É por isso que nós nos juntamos também. É por isso que também nós nos reunimos. É por isso também que existe a igreja, esse ajuntamento solene. Para que também a gente possa, entre nós, cantarmos hinos, cânticos. Porque nós somos um povo que nós temos a paz de Deus, a alegria de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus. A misericórdia, a graça. Volta um pouquinho agora no capítulo 4 de Efésios, no verso 29. Isso aqui é Revelation também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Alguns pensam aqui que essa palavra torpe é somente palavrão. Não, não é somente palavrão, é palavrão também. Amém? Por isso que crente não fala palavrão também, porque não faz sentido o crente falar palavrão. Nossa, irmão, mas agora é bem em 2022, está tudo liberado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. É possível que nós, com aquilo que nós fazemos, entristeçamos o Espírito Santo. E sabe por que o Espírito Santo se entristece? Porque ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é o Gasparzinho, o camarada que fica andando por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. E que muito louco que é Deus que fez essa pessoa habitar em nós. E Ele vê tudo que eu faço, que eu ajo, que eu penso. Conhece meu coração. E eu posso, pela minha vida, pelo aquilo que eu pratico, entristecer o Espírito Santo. Lá no
Apocalipse, o livro que 95% dos crentes têm medo de ler, que acho que se ler vai acontecer alguma coisa ruim. Em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 11, olha o que é declarado aqui. Apocalipse 7, a partir do 11. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: olha o que eles declaram. Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Se até esses seres espirituais rendem graças a Deus, quem somos nós para não fazer? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 16. Tessalonicenses, 5, a partir do verso 16. Amém? Olha o que está escrito. Essa aqui vai zoar muito crente por aí, hein? O versículo 16 só fala uma coisinha. Estejam sempre alegres. Ai. A palavra de Deus é tremenda, né? Se está falando para eu ficar sempre alegre, significa que toda vez que eu não estou alegre, o que eu estou fazendo? Desobedecendo a Deus, a sua palavra. Sempre vem uma tristecinha no colatão, uma depresinha. Oh. Se você for fiel e você for andar em fé e crer na palavra, você vai viver conforme a palavra. Estejam sempre alegres. 17. Orem sem cessar. Em tudo, deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui são orientações que Paulo está escrevendo no livro de Tessalonicenses, no final ali dessa carta, da primeira, onde ele está dando algumas direções, algumas orientações. E ele fala assim: estejam sempre alegres. Quando ele fala estejam sempre, significa que sempre é sempre, independente da situação, independente do momento, independente, é sempre. E ele fala assim: orem sem cessar. E sempre deem ações de graças. Porque esta é a vontade de Deus. Todas essas ações no original, todas essas ações aqui que a palavra aqui nos diz, todas essas coisas que Paulo escreve, que essa palavra é para nós, essa palavra para a igreja, essa palavra para os filhos, todas essas ações são ações nossas. São imperativos que cabem a nós. Somos nós que fazemos. Sou eu que fico alegre. Não é bobalhado, é alegre. Sou eu que oro sem cessar. Sou eu que dou graças. Não é Deus que faz por mim. Sou eu que faço em obediência a Ele. Sou eu que faço, são ações nossas, que cabem a nós. Não é a minha intercessora preferida. Não é meu pastor. Não é o bispo, profeta, uau. Não é meu pai, meu vizinho, meu passarinho. Não é meu marido, minha esposa. Não é nem Deus, nem os anjos, nem o Espírito. Quem faz isso sou eu. São ações nossas. Então toda vez que você não estiver fazendo isso, você está em desobediência.
E às vezes, parece tão simples. Parece tão simples. Mas por tais motivos que às vezes nós não obedecemos a palavra, é por causa disso que às vezes acontecem algumas consequências nas nossas vidas. Porque nós nos movemos pelo aquilo que nós sentimos. E não por aquilo que nós cremos. Eu me movo como filho de Deus por aquilo que eu creio, e não por aquilo que eu sinto. Nós, principalmente quem tem mais de 10, 20 anos de conversão, e até hoje isso acontece muito no cenário dentro de igreja, essa questão do sentimento começou a ficar, ela fica tão às vezes exposta, que às vezes o ministro que está ministrando, ele fala assim, você está sentindo Deus aí? Quem falou que é para você sentir Deus? Deus não se sente, Deus se vive. Eu não sinto Deus, eu creio nele. Então significa que se você não sentir Deus nada, então acabou? Aonde que está na palavra que eu tenho que sentir Deus? Não é com base no que eu sinto. Enquanto a gente não aprender isso, a gente não anda por fé. Fé não baliza naquilo que você sente. Fé se baliza naquilo que você crê. E a maioria, se não todas as coisas que você crê, vão contra aquilo que a sua mente quer. E é por isso que às vezes a gente fica nos abisminhos, bobinhos. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E a gente pensa que daí, essa palavra aí, assim, a pessoa está tão envolvida na prostituição, que depois ela entra nas drogas, que depois ela... Não, é isso também, isso aí já é o fim do poço, já é o fim da linha lá. Mas assim, é um abismo, chama um abismo, é um sentimento de deprê, que chama outro não sei das quantas, que chama, é um abismo chamando outro abismo. Porque eu estou tanto me movendo pelo aquilo que eu sinto, e às vezes está tão apurado em nós, que às vezes o clima muda o nosso humor. O clima é capaz de mudar o humor do crente. Do crente. Porque se fez sol, porque fez sol. Porque se choveu, porque é muito calor. Porque não sei o quê, porque não consegue dormir. Porque não sei o quê, porque não, o pé não sei das quantas. Deus não nos chamou para isso. Não nos chamou para esse tipo de coisa. Olha em 1 Timóteo agora. 1 Timóteo capítulo 2. Nós estamos caminhando para o fim. Só faltam 5h30. 1 Timóteo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Mais uma vez, Deus nos instruindo, nos exortando, nos conduzindo a termos uma vida de gratidão, de ações de graças. E aqui vai pegar no calinho de alguns, hein? Para todos os homens. Não é só para aquelas pessoas que você gosta. E também em favor dos reis e dos que estão investidos de autoridade. E ele fala, para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa. A gente não entendeu esse mistério ainda. Ações de graças é algo que tem que estar sempre no coração daquele que crê em Deus. Não faz sentido alguém que se converteu, que aceitou Cristo no seu coração, que entendeu a obra de Cristo, que aceitou esse Cristo, e esse Cristo hoje habita em nós, através do Espírito dele em nós, e essa pessoa não tem gratidão no coração. Não faz sentido. E não é só ter gratidão pela salvação, eu sou grato pela salvação, que é dele, oh. Não, é grato por tudo, como nós já vemos aqui, por tudo. Lá em 2 Coríntios 9, verso 5,
Paulo aqui escrevendo essa igreja, está tratando aqui também sobre generosidade. Olha o que ele fala aqui, 2 Coríntios 9, verso 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram. Paulo estava tratando uma questão muito específica aqui, amém? Eles tinham tratado sobre uma questão de uma oferta, havia uma necessidade numa outra igreja, e Paulo está falando assim, eu vou aí visitar vocês, então já vão preparando essa oferta. Ele está tratando de algo específico, oferta sobre generosidade. E ele fala assim, no final do versículo, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui nós podemos entender também que como uma expressão de ações de graças. O generoso e aquele que não é avarento é uma pessoa que entende que a provisão dele vem de Deus e por isso com gratidão ele faz as coisas. O generoso ele faz por gratidão, ele é grato a Deus porque Deus deu condições para ele ser generoso. E quando ele faz algo com generosidade ele se alegra, porque aquele que dá e fica entristecido, isso não é generosidade. Alguém que dá, alguém que oferta, alguém que ajuda por alguém e é generoso, não dá, é generoso, não é avarento, porque a Bíblia fala que a avareza é um tipo de forma de idolatria. Todo avarento é um idólatra. Não sei o que eu estou falando, é a Bíblia. E é uma forma de eu expressar a minha gratidão com a minha generosidade. Pai, obrigado, eu tenho mais do que eu preciso. Eu ganhei mais do que era necessário. E por isso, Pai, eu fico grato porque eu posso compartilhar isso com alguém. Colossenses agora, no capítulo 3, verso 16. Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente, com toda a sabedoria. Olha de novo aqui os crentes aqui se reunindo aqui na parada. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Sabe, nós estamos finalizando um ano. 2022 está começando a chegar ao fim. Nós já estamos no mês de dezembro, final do ano. E nesses momentos, às vezes, a gente começa a fazer algumas reflexões, a gente é meio que direcionado, e às vezes até de uma forma emocional, sentimental a fazer isso. O problema se tiver muito sentimentalismo é o erro. Mas tirando o sentimentalismo, é importante a gente poder entender as oportunidades que Deus nos concede, os tempos. E é hora de fazer como se fosse, não é a melhor expressão, mas talvez eu vou me fazer entendido, dizendo o seguinte, é como se fosse você fazer um balanço de como foram as coisas num ano. E é o momento de você entender que 2022, mesmo tendo sido tão difícil, pode ser que tenha sido difícil para você. Para mim foi um ano malucão. Maluco. Se eu tivesse agora, em 31 de dezembro de 2021, eu nunca imaginaria que 22 seria como foi. Bom é Deus. Não são os meus planos. Mas eu olho para 2022, por exemplo, e falo, Deus, obrigado. Não foi do jeito que eu queria. Fique claro isso aí, viu, galera? Se você um dia me assistir, sei lá, não foi. Mas graças a Deus. Porque Deus me guardou, me protegeu, me direcionou, me deu provisão, me ensinou, me amadureceu, me deu direção. É o momento de nós olharmos e falarmos, Deus, e ver aonde foi que a gente deu uma vaciladinha, falou bobeirinha, pensou bobeirinha, fez bobeirinha, e chegar diante de Deus com o coração sincero e falar, Deus, me arrependo.
Porque muitas vezes eu coloquei a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, o meu sentimento, a minha justiça, a minha vontade na frente. Mas eu te agradeço porque o Senhor agiu com misericórdia muitas vezes, porque era para eu ter me arrebentado e o Senhor me impediu, e a sua graça me alcançou. E eu, para terminar o rolê, eu quero ler com você o que está lá no Salmo 100. Nós vamos terminar lendo o Salmo 100. Salmo 100. Amém? Todo mundo chegou aí? Todo mundo colocou no GPS aí e localizou? Olha o que está escrito em Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. E dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Entrai por suas portas com ações de graças. Nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças. E bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Pela nossa vida, família, salvação, pela graça que nos alcançou, pela nossa igreja, pela igreja de Cristo no qual nós pertencemos, pela libertação que Deus nos concedeu quando nós ainda éramos escravos. Nós temos motivos e vários motivos e várias situações no qual nós podemos olhar com sinceridade em nosso coração e falar: Deus, obrigado. Deus, obrigado. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado. Ebenezer, Senhor. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, obrigado, Pai. Porque o Senhor nos escolheu como filhos, nos adotou como filhos. E nós te agradecemos porque como filhos nós temos acesso ao seu coração. Nós temos acesso ao Senhor, Pai. E nós aqui queremos como igreja te pedir perdão porque muitas vezes erramos com nossas palavras, ações, sentimentos, quebrando, Deus amado, um princípio da fé. Permitimos por vezes que a incredulidade pegasse o nosso coração. Por vezes nós reclamamos, murmuramos, por vezes fomos opositores, mas nós queremos agora te pedir perdão, Pai, e reconhecer, Deus, que nós erramos, falhamos com isso, mas também nós queremos reconhecer que a sua misericórdia nos alcançou, que ela dura para sempre, que o Senhor é bom e que a sua fidelidade nos alcança, porque o Senhor é fiel à sua palavra, e a sua palavra não volta vazia. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e nos ama e nos chamou para fluirmos e para respondermos ao seu chamamento, ao seu propósito. Tudo para a sua honra, tudo para a sua glória, tudo para a sua adoração, porque somente o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém.